Florença, 15 de agosto de 1233. 7 dos comerciantes mais ricos da cidade ajoelharam-se diante de uma imagem de Nossa Senhora. A estátua se mexeu. Todos viram, no mesmo instante, os mesmos olhos, a mesma aparição. Horas depois, atravessavam a Ponte Vecchio voltando para casa. Nossa Senhora surgiu novamente. Desta vez, chorava, vestida de luto, lágrimas desciam em seu rosto, enquanto apontava para a cidade em chamas de guerra civil. Eles tinham tudo: ouro, propriedades, famílias, futuro garantido. No dia seguinte, abandonaram tudo. Este é o único caso na história da Igreja em que 7 pessoas tiveram a mesma experiência mística simultaneamente, fundaram uma ordem religiosa juntos, viveram como irmãos por décadas e foram canonizados no mesmo dia, como se fossem uma só alma. Como isso foi possível? Se você gosta de histórias reais que desafiam toda a lógica humana, deixe seu like agora. Esta história precisa chegar a mais pessoas. Florença sangrava há 18 anos. Desde 1215, a cidade mais rica da Itália havia se rasgado ao meio. Guelfi contra Ghibellini. Família contra família. Irmão contra irmão. As ruas onde comerciantes negociavam tecidos pela manhã viravam campos de batalha à tarde. O cheiro de sangue misturava-se ao perfume das sedas importadas do Oriente. Bonfiglio Monaldi conhecia bem aquele cheiro. Aos 40 e poucos anos, este comerciante de lã havia construído um império. Suas mãos, que agora tocavam os tecidos mais finos da Europa, nasceram para segurar moedas de ouro. Ele tinha tudo que um homem poderia desejar: 3 armazéns, casa imponente, respeito nas guildas de comerciantes. Mas à noite, quando o barulho das espadas finalmente silenciava, Bonfiglio ouvia outro som. Um vazio ensurdecedor. Ele não estava sozinho nessa inquietação. Bonagionta Manetti, seu amigo de negócios, também sentia. Maneto de Antella, Amadeu Amidei, Sostegno Sostene, Ugoxio Guccione, Aleixo Falconieri. 7 homens. Mesma classe social. Mesmo ramo de comércio. Mesma angústia crescente. Todos frequentavam a companhia dos Laudesi, uma confraria de leigos que se reunia para cantar louvores a Nossa Senhora. Era o único momento em que aquela Florença violenta e gananciosa parecia distante. Ali, entre cânticos marianos, algo maior que o ouro pulsava. Agosto de 1233 chegou quente e pesado. A festa da Assunção se aproximava. Nenhum deles imaginava que, em poucos dias, suas vidas seriam completamente destruídas e reconstruídas pelo céu. O dia em que o céu se abriu. 15 de agosto de 1233. A igreja estava lotada para a celebração da Assunção. Bonfiglio chegou cedo, como sempre. Ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora e começou a cantar com os outros membros dos Laudesi. As vozes se elevavam em harmonia. Era apenas mais uma celebração. Ou deveria ser. De repente, um silêncio. A imagem se mexeu. Bonfiglio piscou várias vezes. Sua respiração parou. A estátua de pedra estava viva? Nossa Senhora, radiante em luz impossível, estava sentada num trono cercado de anjos. Seu rosto, de uma beleza que nenhum escultor jamais conseguiria capturar, olhava diretamente para ele. Deixai tudo, meus filhos. Deixai parentes, família, bens. Ficai prontos para me seguir e fazerem tudo à minha vontade. A voz não vinha de fora. Ecoava dentro do peito, diretamente no coração. Quando a visão terminou, Bonfiglio tentou se levantar. Suas pernas tremiam. Ao olhar ao redor, viu 6 homens ainda ajoelhados, paralisados, banhados em lágrimas. Bonagionta, Maneto, Amadeu, Sostegno, Ugoxio, Aleixo. A igreja se esvaziava. Apenas eles permaneciam. Você também viu, sussurrou Bonagionta, com a voz quebrada. Um por um, confirmaram. A mesma visão. As mesmas palavras. O mesmo chamado impossível. 7 homens que até aquela manhã planejavam suas próximas negociações comerciais, agora seguravam o peso de um convite divino que destruiria tudo que conheciam. Eles saíram da igreja em silêncio. Cada um precisava processar aquilo sozinho. Mas o céu ainda não havia terminado.
lágrimas no luto. A tarde caía sobre Florença quando os 7 se reencontraram, por acaso, atravessando a Ponte Vecchio. Nenhum deles havia combinado. Era como se uma força invisível os guiasse para o mesmo lugar, na mesma hora. Caminhavam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Bonfiglio olhava para o rio Arno fluindo abaixo. As águas seguiam seu curso, indiferentes às guerras humanas. Seria este o sinal? Deixar tudo fluir? Abandonar o controle? Foi então que ela apareceu novamente, no meio da ponte. Desta vez, não havia luz gloriosa. Nossa Senhora estava vestida de preto. Luto profundo. Seu rosto, o mesmo que brilhava pela manhã, agora estava molhado de lágrimas. Ela chorava, e cada lágrima que caía parecia pesar toneladas sobre o coração dos 7 homens. Meus filhos. Sua voz era dor pura. Vedes esta cidade? 18 anos de sangue. Irmãos matando irmãos. Filhos desonrando pais. Tudo por orgulho, por poder, por ouro que apodrece nas mãos. Ela apontou para Florença. Fumaça subia de um incêndio recente. Gritos distantes ecoavam. O mundo ofende meu filho a cada instante. Preciso de reparadores. Preciso de homens que mostrem que é possível viver como irmãos. Que deixem tudo para servir apenas a mim e ao meu filho. As lágrimas de Maria caíam, mas não tocavam o chão. Desapareciam no ar, como orações não respondidas. Sereis meus servos. Vivereis em unidade o que esta cidade perdeu. Onde há divisão, trareis paz. E desapareceu. Se essa história está tocando você, deixe nos comentários. Quero servir também. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A resposta é impossível. Naquela noite, nenhum dos 7 dormiu. Bonfiglio olhava para os rolos de tecido em seu armazém. Seda da China, lã das melhores ovelhas da Toscana. Cada peça valia meses de trabalho de um homem comum. Ele tinha o suficiente para 3 gerações viverem confortavelmente. Suas mãos tremiam ao tocar os tecidos. Amanhã, tudo isso seria de outro. Ou de ninguém. Aleixo Falconieri, o mais jovem dos 7, aos 20 anos estava diante de um futuro brilhante. Sua família esperava que assumisse os negócios, que se casasse bem, que perpetuasse o nome Falconieri entre a nobreza florentina. Ele olhou para o espelho. O rosto que via não seria mais de um mercador. Seria de um servo. A palavra ainda soava estranha. Ao amanhecer, os 7 se encontraram na casa de Bonfiglio. Não precisavam discutir. A decisão já estava tomada desde a Ponte Vecchio. Restava apenas executá-la. Um a um, venderam tudo. Propriedades, mercadorias, investimentos. Separaram o necessário para suas famílias não passarem necessidade. O restante, distribuíram aos pobres de Florença. Aqueles mesmos mendigos que antes evitavam nas ruas, agora recebiam bolsas de ouro de suas mãos. A cidade inteira comentava. Os 7 enlouqueceram. Nossa Senhora os enfeitiçou. Jogaram fortunas no lixo. Mas alguns, os mais atentos, viam algo diferente nos olhos daqueles homens. Não era loucura. Era liberdade. Uma liberdade que o ouro jamais compraria. Em 8 de setembro de 1233, 20 dias após a primeira aparição, os 7 entraram numa casa abandonada em Vila Camárzia. Vestiram túnicas e mantos cinzentos de lã grossa. Fecharam a porta. E o mundo que conheciam morreu completamente. Servos de Maria. Os primeiros meses foram brutais. Homens acostumados a camas macias dormiam em palha. Mãos que manuseavam sedas agora sangravam cavando a terra para plantar. Estômagos fartos conheceram a fome real pela primeira vez. Mas algo extraordinário acontecia naquela casa humilde. Eles eram um só coração e uma só alma. Bonfiglio, que sempre liderou como comerciante, agora lavava os pés de Aleixo. Sostegno, que tinha 3 armazéns, dividia com Amadeu seu único pedaço de pão. Não havia hierarquia, apenas irmandade. Oravam juntos, trabalhavam juntos, sofriam juntos. Quando desciam à cidade para mendigar comida para os pobres,
algo curioso aconteceu. Um menino, ao vê-los passar, gritou: "Olhem! Os servos de Maria! Deem esmola aos servos de Maria!" Ninguém havia ensinado aquilo ao menino. As palavras saíram espontâneas, como se o céu as colocasse em sua boca. E o nome pegou. De Vila Camarzia até os confins de Florença, eram conhecidos como os servos de Maria. Mas a Virgem tinha planos maiores. Em 1234, os 7 sonharam. O mesmo sonho. Uma montanha iluminada. Monte Cenário. 18 quilômetros ao norte. Ali, disseram ao bispo Dom Ardengo, precisavam ir. O bispo não duvidou. Doou o terreno. No dia da Ascensão, 1º de junho, subiram a montanha. Construíram celas rústicas e um pequeno oratório. E na solidão daquele monte, entregaram-se à contemplação mais profunda. 6 anos depois, em pleno inverno com neve cobrindo tudo, uma vinha amanheceu verde, cheia de folhas e frutos maduros. Impossível, mas real. O céu falava novamente. As raízes na escuridão produziriam frutos abundantes. Não deveriam apenas contemplar. Deveriam multiplicar. Se essa história está tocando você, deixe nos comentários. Quero servir também. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um só coração. Sexta-feira Santa de 1240. 7 anos após abandonarem tudo. Os 7 estavam em oração profunda quando Nossa Senhora apareceu pela última vez. Trazia nas mãos um hábito negro. A cor do luto. A cor de suas dores. Eu vos escolhi por meus servos. Este hábito negro recordará sempre as dores que experimentei pela morte de meu filho. Segui a regra de Santo Agostinho. E cultivai a vinha de meu filho. Eles vestiram o negro. E se tornaram, oficialmente, a Ordem dos Servos de Maria. Décadas depois, começaram a partir. Bona Junta em 1257, entoando o Evangelho da Paixão. Bom Filho em 1262, quando uma voz celeste o chamou de servo bom e fiel. Maneto em 1267. Amadeu em 1266, cercado por chamas de luz que simbolizavam seu amor ardente. Hugo e Sostegno juntos, em 1282, como viveram. Apenas Aleixo permaneceu. 110 anos de vida. 77 anos de hábito negro. Recusou-se a ser padre por humildade. Foi irmão leigo até o fim. Quando morreu em 17 de fevereiro, o último dos 7 estava completo. E em 1888, 6 séculos depois, o Papa Leão XIII fez algo nunca visto. Canonizou os 7 juntos. Como um só. Porque em vida foram um só coração. 7 homens que tinham tudo. Abandonaram tudo. E encontraram tudo. Se esta história tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir, que vale a pena abandonar tudo, por aquele que é tudo. Nos comentários, me conte, qual santo você quer que eu traga aqui? Sua sugestão pode ser o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Todos os dias trazemos a história do santo daquele dia, para juntos, aprofundarmos no conhecimento de nossa fé católica. Hoje aprendemos com 7 santos fundadores. Eles provaram que a santidade não é para quem tem pouco a perder. É para quem tem coragem de perder tudo.